A gente, falando com pessoas pelo Brasil sobre agronegócio, é interessante que as pessoas ainda pensem ou tenham uma ideia que agronegócio remete uma visão direta para as propriedades rurais. Agronegócio é muito mais. Agronegócio é o campo, o agronegócio é a indústria, o agronegócio é logística e mercados. O agronegócio é cadeia de valor. O que fazem hoje pelo Brasil afora é irresponsabilidade. O que é feito hoje são, se é o que nós podemos chamar de trabalho, é um trabalho feito em prol da política, de políticos e de algumas indústrias, algumas poucas pessoas que se beneficiam desse resultado, que é um resultado pequeno, porque o agronegócio brasileiro pode fazer muito mais. E aí nós analisamos o seguinte: agronegócio, nós temos instabilidades econômicas muito fortes, aí dentro de cada setor que compõe o agronegócio. Nós temos um agronegócio ligado às políticas e nós temos o agronegócio ligado a fatores climáticos. Mas o que o Ministério da Agricultura tem apresentado de propostas para mudar essa realidade? Propostas reais. Aí eu vejo o que a Frente Parlamentar Agropecuária tem apresentado de propostas. A própria CNA. Então agronegócio é economia, investimentos, políticas e clima, hoje. Isso analisando em medidas extremamente urgentes que precisam ser tratadas, né? Porque economia, agronegócio é economia, afeta diretamente quem produz e quem está comprando, consumindo. E aí nós temos um impacto direto, aí seja a nível municipal, estadual ou federal, na economia interna dos estados, dos municípios e também do país. E isso, de uma certa forma, tem ampliado muito problemas, principalmente em municípios que vivem diretamente dos resultados do agronegócio. Então, quanto melhor for a nossa atuação e os resultados, considerando o agronegócio cadeia de valor direta e indiretamente, nós vamos conseguir estabilidade e equilíbrio e vamos conseguir melhorar os resultados. Mas dentro de um processo evolutivo sempre. Aí nós temos que considerar o setor primário e o setor terciário, principalmente, que são aqueles que mais movimentam e dão condições para que nós possamos ter uma evolução entre produção e consumo. Quando nós vamos para as políticas, nós temos que entender que as políticas afetam a sustentabilidade operacional e o desenvolvimento do setor. Por quê? Porque a sustentabilidade operacional vem em cima da falta de políticas públicas específicas para o setor. Aí nós entramos nas questões climáticas, que nós vamos falar um pouquinho, e nas mercadológicas também. Mais ainda sobre principalmente os subsídios financeiros para as quebras de safra que estão acontecendo devido a alguns fatores, e aí nós voltamos ao climático novamente. E a falta de políticas específicas também incide diretamente no desenvolvimento do setor. Por quê? Porque faltam políticas específicas. Nós estamos beneficiando o setor secundário e esquecendo de favorecer um pouco ou oferecer melhores condições para o setor primário para que nós possamos produzir mais, melhor e com preços mais justos, principalmente lá no final para o consumidor. E por fim nós chegamos nas questões climáticas, que afetam o setor primário, o setor produtivo, a oferta de alimentos e o impacto negativo nos preços, ele é muito grande. Por isso que nós temos que pensar no clima como um fator preocupante que está reduzindo a produção de alimentos no Brasil, está compactuando para que aumente os preços dos alimentos lá no final e o pior que tudo isso, nós estamos tendo prejuízos, endividamentos causados por essas questões climáticas que ainda corroboram para que nós tenhamos uma menor produção porque o produtor abandona o campo e aí entram novamente as questões das políticas públicas, principalmente com relação aos subsídios financeiros ao produtor rural que passa por problemas climáticos e a tendência é que esses problemas ainda vão aumentar muito mais.